pessoal? Tranquilo? Eliezer aqui novamente e vamos a mais uma ideia para a gente refletir. De quem é a culpa? Antes da gente adentrar nessa ideia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Dê um positivo pra gente aí, um joinha e compartilhe esta ideia com as pessoas que ressoam com tudo aquilo que eu irei dizer aqui. De quem é a culpa? O que você acha sobre isso? Wallace acabou de perder o seu emprego. As primeiras preocupações já começou a passar em sua cabeça, porque ele tem despesas mensais na sua casa, ele tem a sua família, os seus filhos, e a sua mãe descobriu que está com câncer e está passando por tratamentos. E isso tem desgastado um pouco ele e os seus irmãos, que resolveram fazer uma vaquinha para ajudar no tratamento, no transporte, na compra de remédios, enfim. E agora ele descobriu que a empresa que ele trabalha precisou fazer alguns cortes devido a problemas financeiros, devido a transições de governos, devido à inflação relacionado mundialmente. A empresa, nos seus cortes, colocou o Wallace na lista. E agora ele foi demitido. Passa-se o tempo, ele recebe os seus direitos, seguro-desemprego, enfim, mas já percebe que o que ele ganha agora já não está cobrindo 100% as suas despesas quando cobria enquanto ele estava empregado. Aumenta-se as tensões em sua cabeça. Ele está agora apreensivo, ele está com medo, está inseguro. Algumas contas ele já está tendo que manobrar, ele já cortou o gasto, o seu filho já deixou de usufruir algumas coisinhas que ele usufruía, mas ele é uma criança, ele não compreende ainda, e ele está às vezes ali cutucando seu pai com aquela pressãozinha, com aquela insegurança, já dá uma estressada com o filho, mas depois ele se arrepende porque o filho não tem nada a ver, e isso vai tudo acumulando na mente de Wallace. O Wallace agora percebe que, manobrando as suas contas, algumas contas correm juros. E aí o celular dele começa a tocar sem parar, aquelas ligações eletrônicas, aquelas ligações robóticas para fazer a cobrança. Ele entra no aplicativo e ele percebe que aquela conta que ele deixou do mês passado já teve um juro absurdo. E aí ele já começa a ficar aborrecido com isso. E aí ele começa a ligar para fazer esses remanejos de conta, para renegociar. E aí ele percebe que ele tinha uma dívida X em determinado lugar, mas na renegociação essa dívida triplicou, ou seja, ele terá que pagar 3 vezes mais. E aí ele já começa a ter insônias, já não consegue dormir direito, ele, devido a não dormir direito, ele já começa a ficar estressado, e aí começam as pequenas intrigas com a mulher. E aí ele já percebe que ele não pode contribuir mais com a despesa para fazer o tratamento da mãe, então ele faz um acordo com os seus irmãos. Ora, se eu estou desempregado e não consigo arrumar emprego, então faz o seguinte, vocês colaboram com a grana e como até eu arrumar o emprego, eu fico responsável de levar a mãe ao tratamento. Só que na manobra de suas contas, ele percebeu que o documento do seu carro agora já atrasou. Ele já está com problemas na documentação do seu carro, mas ele não tem dinheiro. Mas o Wallace é um cara assim, pautado na responsabilidade, ele é um cidadão do bem. Então ele resolve ter a cautela, toda a cautela de não transitar com o seu veículo e sofrer o dissabor de ter que perder ele, possivelmente em alguma blitz, enfim. Então ele empresta o carro do seu irmão, um belo dia, para levar a mãe ao tratamento. O Wallace, na noite anterior, já não dormia porque muitas coisas passavam na sua cabeça e aquela tensão. Ele havia discutido com a mulher. E aí já estava aquele clima meio ruim em casa, devido a todos esses problemas. O Wallace pega o carro do seu irmão para levar a sua mãe para fazer o tratamento. No meio do caminho, o Wallace pensativo, naquela próxima entrevista que vai vir, porque já havia feito outras entrevistas, mas não passou em nenhuma delas, estava meio apreensivo com todo esse problema e mais a apreensão, a ansiedade. Será que vou passar nessa entrevista? E pensativo no carro com sua mãe no banco de trás, o Wallace se
desatenta um pouco e ele não percebe que o sinal, que o semáforo fecha para ele, um carro na sua frente, o Wallace bem devagar colide na traseira do carro que está à sua frente. Ele colide devagar, faz alguns arranhãozinhos no carro. Só que esse carro, o cara também, que trabalha arduamente, o cidadão do bem, pagador de impostos, faz uma semana que ele comprou o carro. Está com o carnê parecendo uma bíblia que ele vai pagar. Percebeu ali que ele vai ter que dar uma apertada no orçamento para ele realizar o sonho dele de ter um carro. Entende? Esse cara desce do carro, olha, vê aquela e fica com raiva, porque não foi fácil ele comprar aquele carro. E o Wallace desce todo desesperado, só que o rapaz não quer nem saber. E começa a bateção de boca. Você não presta atenção? Pelo amor de Deus, você tá cego, meu! Seu vagabundo! O Wallace, quando ouve essa palavra vagabundo, essa palavra é o gatilho que vai trazer aquele homem instintivo, aquele leão indomável vem para fora, e o Wallace então se vê se pegando com o cara e os dois rolando no chão, e o Wallace dando murro, e o cara se defendendo, e o cara dando murro, e aquele agarra-agarra, tudo por causa de uma simples desatenção de Wallace, tudo por causa de um simples acidente de trânsito, que nem envolveu vítimas, nada, mas está ali os dois rolando no chão. Algumas pessoas do lado já apanham o celular para filmar, né, para conseguir audiência nas redes sociais, mas alguns bons samaritanos, vendo aquela atitude, separa os dois. O que é isso, meu? Vamos resolver na conversa, para que isso? Olha, meu, não compensa, olha, meu, como vocês são materialistas, vocês estão brigando. Olha, você tá com a boca toda sangrando, você está brigando simplesmente por causa do para-choque do carro. Meu, isso aqui é bem material, é um risquinho, dá para vocês... Mas você percebe que não é só aquele simples risquinho, existe todo um histórico por trás daquilo. Enfim, a polícia chega no local para fazer o BO. Por quê? Porque houve ali a lesão corporal, houve a briga. O rapaz, o carro da frente, está com a boca toda cortada porque o Wallace deu um murro na sua boca com todas as forças. Mãe de Wallace no carro, desesperada, chorando, amarga. A doença e mais o estresse de todo o ocorrido. Entende? A polícia faz o boletim de ocorrência, conduz os dois para a delegacia. O Wallace agora vai responder a lesão corporal, porque o garoto, o menino do outro carro, perdeu alguns dentes da boca do murro que ele tomou. Enfim, o processo percorre e lá na frente, na audiência, depois de tudo isso ter passado, o Wallace agora, ele foi dado como culpado, porque ele foi o causador do acidente, devido à sua desatenção no trânsito. Ele colidiu na traseira do carro, e ainda mais, o semáforo estava fechado. Ou seja, se o Wallace não tivesse abarroado, colidido no carro da frente, nada disso teria ocorrido. Então, por justiça, ele vai ter que ressarcir o condutor que ele bateu. Vai ter que ressarcir arrumando o carro e também com as despesas do dentista, que o rapaz teve que fazer um tratamento dentário para recuperação dos seus dentes. Aí que vem a grande pergunta do começo do vídeo: de quem é a culpa? A culpa é de Wallace? Você percebe que tudo isso indica que nós simplesmente reagimos às circunstâncias? O que você acha? De quem é a culpa? É única e exclusivamente de Wallace? Ou existe todo um histórico por trás disso, envolvendo muitas pessoas, envolvendo muitas circunstâncias, muitos problemas, que acionou o gatilho para que Wallace agisse daquela maneira? O quanto nós somos bons e o quanto que essa bondade pode se tornar uma crueldade sem igual, mesmo que a gente não perceba. Se você, por exemplo, tivesse Hitler em suas mãos após ele ter cometido uma das maiores crueldades humanas,
matado 8 milhões de pessoas, entre mulheres, idosos e crianças, com requintes de crueldade. Agora Hitler está na sua mão. Esse é um conceito de Robert Sapolsky. O que você faria com Hitler? Você o torturaria? Você o quebraria ossos por ossos? Você fazia ele morrer aos poucos, às mínguas? O que passa na sua cabeça? Você o perdoaria? É provável que não, porque eu acredito que se eu pudesse pegar Hitler em minhas mãos agora, eu descarregaria toda a minha raiva nesse homem cruel. E aposto que você, sendo um cidadão do bem, também faria desta maneira. Tá ok. Não vou dizer que você é um terrorista tanto quanto, e que nem eu sou. Mas você observe que as circunstâncias externas faz também com que nós possamos tomar por atitudes terroristas, mesmo sem pensar que essas atitudes seriam terroristas. Você consegue perceber que na sua mente pode passar muitas coisas macabras se você pegar um indivíduo que cometeu coisas macabras? O que você faria se você pegasse um assassino que matou 10, 15 crianças inocentes? Você percebe que coisas que acontecem no meio exterior e que você não tem nenhum controle, essas coisas também podem regulamentar o seu comportamento? Você entende isso? E você percebe que coisas bizarras e terroristas que acontecem fora de nós pode acionar gatilhos que faz com que nós nos tornamos semelhantes a essas pessoas, mesmo em pensamento? Não estou dizendo que você vai cometer isso, mas você percebe que passa pela nossa cabeça também pensamentos bizarros e terrorísticos? Fala a verdade. É ou não é? E aí eu digo, para que isso acontece? Por que isso acontece? Por que nós somos assim? Dr. Robert Sapolsky, ele vai nos revelar que a maneira que você age no mundo, ela está à mercê de muitos fatores. Fatores cultural, fatores traumáticos e fatores até mesmo ancestrais, fatores hereditários. O que nós podemos entender com isso? Se a maneira que nós entendemos o mundo tem a ver com muitos outros fatores que estão fora do nosso controle, como a hereditariedade, a ancestralidade, a cultura, isso dá-nos a entender que é o meio que controla o nosso comportamento e não o indivíduo que vai transformar o meio a partir dele mesmo. Para corroborar com essa ideia, o biólogo Dr. Bruce Lipton, quando ele nos revela sobre o conceito da epigenética, ele vai dizer, olha, não é o gene, não é o gene, não é o DNA que é previamente programado para desenvolver as células, mas as células elas se desenvolvem de acordo com o ambiente. Este é o conceito epigenético. Ou seja, nos experimentos do Dr. Bruce Lipton, ele pega células clone, 3 pratos de Petri, a célula clonada, que são as mesmas células, coloca no ambiente A, B e C. Essas mesmíssimas células, elas reagem, elas se transformam em coisas diferentes, ossos, gordura e músculos, porque elas são expostas a ambientes diferentes. Uma mesma célula se transformando, reagindo ao ambiente. Isso conclui-se que, cientificamente, é o ambiente que determina como as células reagirão. Mas tem um porém, você pode pensar, Eliezer, tudo bem, mas eu sou um ser humano, eu não sou uma célula. Aí é que você se engana. Por quê? Porque nós somos um aglomerado de 50 trilhões de células aproximadamente. E se as células elas reagem conforme o ambiente, nós somos um aglomerado de células, logo podemos dizer que o ambiente é que vai moldar a maneira que nós vamos reagir ao mundo. Percebe isso? Claro que é um sistema integrado, envolve mente e muitas outras coisas. Entende isso? Um exemplo prático aqui. Você acha que se você estiver diante de um problema de barriga vazia, você resolverá este problema da mesma maneira se você estivesse de barriga cheia? Pode acreditar que não. Você pode fazer essa experiência. Fique com fome.
Fique sem comer 1, 2 dias e você vai ver como será a sua reação. Você vai ver que o fator alimentar, ele já nos influencia na maneira que nós vamos reagir, interagir com as outras pessoas. Entende? Por quê? Porque nós precisamos das coisas externas, porque essas coisas externas elas também determinam, na maioria das vezes, como a gente vai reagir. É um exemplo prático, simples, e que dá para você fazer e fazer o teste por você mesmo, para corroborar ainda mais. O filósofo Ouspensky, ele vai nos dizer que o homem inconsciente, ele é meramente autômato da circunstância, ele é autômato da natureza. Como nós podemos entender isso? Você percebe que o seu coração, o seu pulmão, o seu sistema digestivo, o seu sistema respiratório, você tem mais ou menos aí um certo controle, mas não é 100%. Seu sistema cardiovascular, nenhum dos seus sistemas, eles funcionam de acordo com o que você pensa. Eles são independentes ao que você acredita ou não em relação a eles. Eles simplesmente funcionam em modo automático. Não tem como você, vou pensar aqui, fazer meu batimento cardíaco parar por 2, 3 segundos e depois eu volto de novo. Ou eu vou regular o horário que o meu sistema digestivo ele vai funcionar. Não. Inclusive, quando um desses sistemas dá pau, você tem problemas e isso pode levar você à morte. Ou seja, nós funcionamos no modo automático. Isso, Ouspensky vai nos dizer que é porque nós somos meramente autômatos da natureza. Ou seja, o meio externo nos controla. E não nós controlamos o meio externo. Mas existe aqui a retroalimentação. Mas o fato é que o externo, que é maior, domina o menor. Lei hermética, o que está por cima sempre vai regulamentar o que está por baixo. A natureza vem primeiro, sempre vai regulamentar os organismos. Porque nós fazemos parte de um organismo altamente fino e complexo. Nós fazemos parte desse organismo. Ou seja, é esse organismo que vai determinar como são as coisas. Entende? Esse organismo não é o João, nem a Maria, nem o José, nem o governo, não. Essas coisas, todas elas se relacionam como efeito cadeia. Entende? Entende? E que qualquer atitude que você comete, seja boa ou ruim, não afetará só as pessoas próximas a você, mas isso vai afetar até mesmo o seu DNA e, quiçá, vai afetar o resto do mundo. Entende? Então, olha o poder bizarro e transformador que nós temos nas mãos. Nós podemos colapsar numa guerra sem precedente ou nós podemos transformar o mundo num paraíso a partir da atitude coletiva, a partir da reconfiguração da consciência coletiva, a partir da elevação da consciência coletiva. Ou seja, nós precisamos mudar o nosso meio para que também a nossa configuração de consciência possa mudar. A gente precisa elevar a nossa cultura para que os indivíduos também, em conjunto, elevem a cultura, a consciência. E aí, para fechar o vídeo, o que nós podemos fazer para virar o jogo, para superar tudo isso? É certo que nós sabemos que nós já superamos muitas coisas. Quando você olha historicamente o nosso passado, escravidão, as pessoas colocavam seres humanos em correntes, chicoteavam, faziam trabalhar até a morte. Nós já superamos essas coisas. Olha que interessante, hoje as pessoas elas não admitem até mesmo as torturas animais. Naquela época nós admitíamos a tortura de outros seres humanos. Entende? Hoje ainda não, ou seja, nós superamos muitas coisas, claro, mas ainda existem muitos outros desafios que nós precisamos superar. Entende? Mas o fato é que cada vez mais tem se demonstrado que apontar dedo, ele é o culpado. A esquerda é culpada, a direita é culpada, o comunismo é o culpado, o liberalismo é o culpado, é o anarquismo que é o culpado. É fulano que é culpado, é cicrano que é culpado. Esse aponta-dedo, ele tem se demonstrado ao longo do tempo totalmente ineficiente. Porque por mais que pareça que apontar dedo resolve-se os problemas, na verdade nós estamos jogando esses problemas debaixo do tapete. E tão logo, o tanto quanto possível, eles puderem vir à tona, eles voltam novamente. Ou seja, apontar dedo nada mais é do que a manutenção do status quo. Ou seja, lutar para deixar as coisas sempre como elas foram. E não é isso, no fundo, que nós queremos. Entende? É preciso elevação de consciência, enxergar. Albert Einstein dizia,
Não é possível você solucionar um problema estando no mesmo nível em que ele foi criado. É preciso você elevar a sua consciência para depois você resolver esses problemas. E eu acredito que enxergar que o meio externo é um fator crucial e que vai reger as nossas ações, você olhar para isso, faz com que nós desenvolvamos ao longo do tempo resoluções duradouras dos nossos problemas. E com certeza faz com que nós superamos muitos dos nossos desafios atuais. E é isso. O que você acha? Você acha que é só a partir da autoconsciência, a partir do auto-amor, a partir do meu ego e a partir da minha responsabilidade que eu resolvo as coisas? Ou você acha que eu também dependo desses fatores externos? Uma vez lembrando, esse sistema é simbiótico, ele se retroalimenta. Pessoas responsáveis criam ambientes responsáveis, um ambiente responsável cria pessoas responsáveis. O fato é que nós precisamos fomentar a nossa cultura com os ideais que nós almejamos, entende? Parar com essa sabotagem, com essa criação de barreiras e com esses apontamentos de dedo. E a partir das nossas condutas individuais, elevarmos o coletivo. Entende? Então é isso, pessoal. Espero que este conceito ele possa acrescentar na sua vida, possa, sei lá, ter trazido novas ideias, novos horizontes para você enxergar a relação pessoal, a relação social e todas essas questões complexas. E mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê um positivo pra gente, um joinha, compartilhe essa ideia com as pessoas que ressoam com essas ideias e junto vamos elevando as nossas consciências, ou a nossa consciência, porque no fundo, tudo é uma coisa só. Grande abraço, felicidades e até mais. Você pode nos ajudar com o canal adquirindo um dos nossos livros disponíveis na Amazon, tanto em formato digital quanto físico. Basta acessar o link na descrição e você terá acesso aos livros, podendo assim escolher o tema que mais lhe interesse.